Salmo 32, no versículo 7, diz assim: Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Veja que são essas as promessas de Deus para nós, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos livra da aflição. Também aqui no livro de Salmo 34, que tem como subtítulo a bondade de Deus, no versículo 19. Os bons, eles passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas, de todas são todas. Nós que perseveramos no bem, nós que somos obedientes ao Senhor, nós que praticamos a palavra, não quer dizer que não teremos problemas, não quer dizer que não vai ter aflição. Nós passamos por aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. É andar nessa certeza, é andar nessa convicção, conhecendo a palavra de Deus e sabendo exatamente que eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por um problema, mas eu estou firme, eu estou forte, eu sei que o meu Deus, Ele me livra de todas elas. Mas você precisa viver uma vida de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, como se elas já existissem. É a convicção de fatos que não se veem. É a convicção. O que é convicção? É estar convencido, é estar certo de que é isso que é a fé. Estar certo, estar convicto. Você não pode viver uma vida de medo, uma vida onde você se sente o pior dos piores, porque foi feito um sacrifício para todos sempre. Jesus Cristo morreu na cruz por você, derramou o seu sangue. Ele foi moído, triturado pelos nossos pecados, dilacerado, amou até o fim e conquistou para você uma vida de vitórias. Os bons passam por aflições, mas Deus os livra de todas elas. Então você anda nessa fé, você anda convencido de que se está passando por uma aflição, está passando por uma dificuldade, eu só estou passando, eu já me vejo lá na frente, em vitória, eu já me vejo lá na frente, honrado por Deus e o problema atrás de mim. O problema nunca estará na minha frente. E olha, as coisas que Deus tem para você, mais do que estarem à sua frente, adiante de você, elas estão dentro de você. Então é só você colocar para fora aquilo que já está em você, que é o Espírito de Deus, que são os frutos do Espírito, o andar exalando o perfume de Cristo nesta terra. Aqui nós vamos ver um exemplo em Mateus, no livro de Mateus capítulo 14, quando Jesus andou em cima da água, né? Muitos conhecem essa passagem e aqui a gente tem um exemplo de fé daquele que começou crendo e no final deu uma cambaleada. Aqui em Mateus 14, 22, que nos fala sobre Pedro, olha só. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. As ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo,
mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Nós vemos aqui, Pedro, ele colocou os seus pés para fora do barco com fé. E ele foi andando em direção até a Jesus. Mas olha o que diz aqui no versículo 30. E é o que acontece muitas vezes conosco. Nós estamos de fé em fé, crendo, convictos de que todas as aflições Deus nos livra, que já existem as nossas vitórias, os nossos milagres no reino espiritual, que só falta se concretizar no natural e estamos cheios de fé. Mas de repente vem um vento forte. Olha aqui o que diz no versículo 30. Porém, quando sentiu a força do vento, ele ficou com medo e começou a afundar. E aí ele gritou: socorro, Jesus, socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Os dois juntos continuaram a andar por sobre as águas e entraram no barco. Aqui a gente vê algo que acontece conosco, mas que não pode acontecer. Porque Pedro era para ir andando até Jesus, não era para afundar, não era para começar a submergir. Mas mesmo que isso aconteça conosco, nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus que diz para você, que diz para mim: não tenha medo, venha, ande, avance, prossiga, se esquecendo das coisas que para trás ficaram. Querido, o pecado, ele é como uma mochila muito pesada que você tem que carregar nas suas costas. E aí você se sente alguém sem valor. O pecado, ele tira a nossa ousadia, ele tira a nossa fé, ele mexe com a nossa fé. Mas hoje nós não precisamos mais viver desta forma. O véu foi rasgado, Jesus levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Os pecados de toda a humanidade estavam sobre Jesus. Quando nós vivemos nesta fé, quando nós vivemos cheios da palavra de Deus, quando nós somos guiados pelo Espírito, ainda que venhamos a pecar, e com certeza vamos cair aqui ou ali, mas rapidamente, imediatamente, vem o arrependimento. É algo rápido. O arrependimento vem logo. Nós nos arrependemos e podemos segurar na mão de Jesus e continuar a nossa vida, continuar uma vida guiada pelo Espírito de Deus, aonde o pecado ele vai cheirar mal, o pecado ele vai trazer para nós nojo, e nós não vamos querer pecar, não vamos querer errar, porque estamos tão cheios da palavra de Deus, estamos vivendo o melhor tempo das nossas vidas, que é o tempo da obediência. Nós não vamos querer errar, querer pecar, mas mesmo que venhamos a cambalear, mesmo que venhamos a tropeçar em algo, rapidamente virá o arrependimento e que você viva uma vida assim, de fé. Se Jesus te chamou para fazer algo e você tem um chamado, você é especial. Quando você era uma massa sem forma, no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Deus já havia preparado de antemão, através do seu Filho Jesus Cristo, tudo aquilo que você teria que fazer em prol do reino de Deus. E você tem um chamado, você tem um ministério pessoal, e nem sempre esse ministério é estar de frente para as câmeras ou estar em cima de um altar, num púlpito ou em cima de um palco, mas a sua vida tem que ser essa mensagem de fé, de que há um Deus que te ama, que te escolheu, seja uma bênção na tua casa, que os teus filhos queiram aquilo que você tem, que o teu esposo, aquele que ainda não entregou o seu coração para o Senhor Jesus, através do seu silêncio, você não precisa ficar dizendo, você não precisa ficar falando no ouvido dele, mas sim sendo uma bênção, através das suas atitudes, através do seu viver, da sua rotina, do seu dia a dia, das coisas que você faz
na sua casa. Que você seja o exemplo de uma vida onde outros terão fome, sede de ter aquilo que você tem. Olha, aqui a palavra de Deus em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 29, diz: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos, penso nisso e fico abatido. Mas, olha aí como é importante você dominar os seus pensamentos. Como você é guiado pelos seus pensamentos e você precisa arrastar os seus sentimentos, as suas emoções para a palavra de Deus. Mas a esperança volta quando penso que o amor do Senhor Deus não se acaba. A sua bondade não tem fim. Esse amor, essa bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que eu tenho, por isso eu confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Chegou o momento agora de você dominar os seus pensamentos. Você sabe o quanto é importante. Diz lá a palavra de Deus em Provérbios que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele se torna. No que você tem pensado? O que você tem meditado? Que você faça como Davi, medite na palavra do Senhor dia e noite. Tenha fome da palavra de Deus, porque é claro, se você ficar pensando nas amarguras, nos sofrimentos, você vai ficar abatido, você vai dar lugar ao diabo. Resista a Satanás e ele fugirá de você. Portanto, que sua esperança volte. Quando você pensa nesse amor que não se acaba, nessa bondade que não tem fim, esse amor incondicional. Antes de tudo, Deus é amor e ama você como você está.